E aí, pessoal, tudo bem? Finalizando aqui nosso roteiro 16, eu vou continuar com vocês aqui a partir desses casos que eu comentei aqui no roteiro que não mudaram ou mudaram pouca coisa, tá? A partir do tópico 3.1. Então, quem estiver me acompanhando, né, no vídeo anterior a gente terminou de falar as formas de compensação que, em regra, acontecem, né, que atualmente são a compensação mensal, que pode ser feita de forma tácita, tem a compensação semestral, que foi criada na reforma, e aí basta um acordo escrito, e temos também a anual, que já existia antes da reforma, e se manteve igual, que deve ser estabelecida mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora vejam bem, continuando o nosso roteiro, já adianto para vocês, quem estiver seguindo pelo roteiro, que eu estava dando uma lida nele e eu acho que ele está um pouco fora de ordem. Então eu vou seguir o mesmo roteiro, tá? Eu só vou fazer algumas mudanças de ordem nesse tópico do 3.1 até os turnos ininterruptos. Então vocês vão ver que está numa ordem aí no roteiro de vocês, eu vou colocar em outra. Se vocês quiserem, vão pausando o vídeo, porque vocês vão identificar quando eu chegar em um ou outro assunto, porque eu vou citar o tópico para vocês. Mas se vocês quiserem, já ordenem da forma correta, eu acabei percebendo que não está muito bem ordenado. Tá? Então, por exemplo, caso das domésticas é o 3.1, depois eu vou fazer como 3.2 o tópico Semana Espanhola, orientação jurisprudencial 323. Depois eu vou colocar como 3.3 o trabalho 12 por 36, tá? ACT, CCT ou lei, súmula 444. Depois eu vou pôr como 3.4 compensação de jornada de tempo de regime de tempo parcial. E como 3.5 aquela parte que está. E quando o acordo for inválido, súmula 85, inciso 3 do TST, combinado com o artigo 59b. E por fim, dentro do 3.5, depois que eu cito o caput do artigo 59b, eu vou continuar logo embaixo com horas extras habituais na compensação, súmula 85, inciso 4 do TST, e depois a reforma trabalhista, e assim a gente termina para ir para o ponto 4, pontos ininterruptos. Beleza? Então se organizem aí, se encontrem aí, que agora eu vou começar falando do caso das domésticas. Bom, o caso das domésticas ou dos domésticos é o seguinte: como a gente percebeu, a atual configuração da compensação de jornada, que se parece um pouco com a anterior, embora tenha algumas novidades, ela se baseia na ideia de que algumas compensações podem ser feitas de forma individual, algumas compensações podem ser feitas apenas no âmbito coletivo, né, por meio dos sindicatos, ok? A grande questão é que o caso dos domésticos é curioso porque quando a gente fala de convenção ou acordo coletivo, nós sempre falamos de uma categoria profissional e uma categoria econômica, seja por meio de um sindicato da categoria econômica, seja por meio da empresa diretamente. Quando é sindicato com sindicato, convenção; quando é sindicato com empresa, acordo coletivo de trabalho. Porém, não existe categoria econômica dos domésticos, porque o empregador doméstico ele não tem fim lucrativo. Então, a chance de acontecer um acordo coletivo, uma convenção coletiva no âmbito dos empregados domésticos é quase que irrisória. Né? Embora a Constituição preveja a possibilidade, é quase que impossível acontecer, porque não existe essa categoria econômica. Tá? Ainda que exista sindicato dos trabalhadores domésticos e ele possa fazer acordos coletivos com o empregador doméstico, agora em tese, né, já que a Constituição permite, a ideia de convenção coletiva é quase que impossível. E o próprio acordo coletivo, vamos combinar que é bem difícil que o sindicato consiga fazer esse tipo de acordo com uma família, com um dono de casa, né, que não tem conhecimento para tanto, que não vai querer contratar advogado para ver isso na maioria das vezes. Enfim, é uma coisa que pode até acontecer, mas é muito complicado de acontecer. Dada essa realidade, a própria lei já previu, a lei dos domésticos, aquela lei complementar de 2015, a lei 150, né? Ela já previu essa dificuldade. Então ela falou o seguinte: para os domésticos, tudo aquilo que existe convenção coletiva, vamos esquecer, né? E vamos instituir dois tipos de compensação para o doméstico, né? A gente vai fazer o seguinte:
a gente já percebeu que a compensação não é muito boa para o empregado. A compensação é boa mesmo para o empregador, né? Porque o empregador ele vai deixar de pagar uma hora extra compensando com uma hora normal, sendo que a hora extra vale mais que a normal. Então, para o empregador ela é boa, para o empregado nem tanto. Pode até vir a ser boa para o empregado dependendo da circunstância, mas sempre vai depender da circunstância, né? Enfim, então a lei do doméstico falou o seguinte: eu vou privilegiar, eu vou dar mais benefício para o empregador que tenha o empregado há mais tempo. O empregador que tenha empregado há mais tempo, eu vou dar uma liberdade maior. O empregador que tem o empregado no início ainda do emprego, eu vou dar uma liberdade um pouco menor. Como assim? Para a lei do doméstico, o acordo para a compensação de jornada, ele pode ser feito desde que seja por escrito. Se for por escrito, pode fazer o acordo. Tá? Agora, esse acordo ele vai ser, e prestem atenção, de compensação mensal. Osório, mas a compensação mensal pode ser tácita para qualquer um, para o doméstico não. O doméstico tem que ser escrito, 30 dias, né, mês. Neste caso, a lei ela fala o seguinte: se você quiser combinar com o empregado doméstico para ele fazer a compensação mensal, você pode fazer. Essa compensação mensal ela vai ser feita nas primeiras 40 horas extras que esse cara prestar. Tá? Então, hoje prestou 2, amanhã prestou mais 4, então já tem 6. Depois de amanhã prestou mais 2, então já tem 8. Depois não sei quando, ele vai contando até dar 40. Essas primeiras 40 horas extras, o empregador ele tem duas opções: ou ele paga como extra, ou ele compensa dentro de um mês. Ok? Beleza. Da 41ª em diante, aí ele já pode compensar estilo banco de horas, ou seja, em um ano. Tá? É isso que traz para a gente aqui o artigo 2º da Lei do Doméstico, parágrafo 4º e o 5º. Vejam, poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Então, a princípio, primeira regra, acordo escrito. Parágrafo 5º. No regime de compensação previsto no parágrafo 4º, 1. Será devido pagamento como horas extras na forma do parágrafo 1º das primeiras 40 horas extras mensais, certo? 2. As 40 horas referidas no inciso 1 poderão ser deduzidas, ou seja, compensadas, né, sem o correspondente pagamento às horas não trabalhadas em função de redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. Quer dizer, no item 1 ele fala, as primeiras 40 horas têm que ser pagas como extra. No item 2 ele fala, essas 40 horas podem ser compensadas desde que durante um mês. E o item 3, o saldo de horas que excederem as 40 primeiras horas mensais, de que trata o inciso 1, com a dedução prevista no inciso 2, quando for o caso, será compensado no período máximo de um ano. Então percebam, para o empregado fazer mais de 40 horas extras é porque ele tem que estar no emprego há muito tempo, mas muito tempo mesmo, até porque tem aquela limitação de que a hora extra é no máximo 2 por dia. Então, a ideia do legislador foi o empregador doméstico que conta com o empregado há muito tempo, tanto tempo a ponto dele ter feito mais de 40 horas extras, esse pode compensar em um ano. Agora, aquele que não tem costume de fazer hora extra, ou que está no início do emprego, não deu tempo ainda de fazer mais de 40 horas extras, esse tem que compensar em até um mês. Beleza? Então, esse é o caso dos domésticos. O próximo caso que eu quero comentar com vocês é o caso da semana espanhola, que eu já comentei em outro vídeo, né? A semana espanhola é aquela semana em que a pessoa trabalha 8 horas todos os dias, de segunda a sábado, em uma semana, fazendo 48 horas semanais, e na outra semana, imediatamente posterior, ela trabalha 8 horas de segunda a sexta e não trabalha no sábado, fazendo aí 40 horas no total. Quer dizer, na primeira semana 48, na segunda 40, na outra 48, na outra 40, na outra 48, na outra 40 e aí por diante. Como a gente vai vendo que é sempre 48, 40, 48, 40, a gente faz uma média. 48 mais 40, 88, dividido por 2, 44. Então fica dentro da média semanal constitucional, certo? Essa jornada espanhola, ela já existia no Brasil antes da reforma trabalhista. E como a gente viu, antes da reforma, as jornadas que fossem compensadas para além de uma semana precisavam de convenção ou acordo coletivo. Tanto é que a gente tem essa orientação 323 que diz:
o acordo de compensação de jornada, semana espanhola. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, não violando os artigos 59 e 7 da Constituição, 59 CLT e 7 da Constituição, o seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva. Quer dizer, vejam que o TST entendia que esse tipo de compensação deveria ser feito por meio de acordo ou convenção coletiva. Porém, qual é o problema? É que essa orientação, ela hoje não tem mais sentido. Porque como que é a compensação hoje? Hoje, você pode fazer a compensação até mesmo tácita, quando for para compensar dentro de um mês. E a semana espanhola é compensada de 2 em 2 semanas. Ou seja, em tempo inferior ao mês. Logo, a gente vai ter que a semana espanhola hoje, ela prescinde, não precisa de convenção ou acordo coletivo mais. Beleza? Inclusive, não precisa nem de acordo expresso, pode ser mesmo tácito. Ok? Outra situação que mudou bastante, né, é a jornada 12 por 36. Vocês já conhecem a jornada 12 por 36, já ouvi falar. E agora eu quero me aprofundar um pouco com vocês. O que acontece com a jornada de 12 por 36? O trabalhador ele presta 12 horas em um dia e descansa 36. 12 horas, descansa 36, 12, 36, 12, 36. Se vocês fizerem uma tabelinha, acompanhem o que eu vou falar agora e façam uma tabelinha. Coloquem assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí coloquem assim, olha, segunda-feira fazendo 12 horas. Raciocinem comigo. Sobraram quantas horas da segunda? 12. E tem a terça inteira com 24, não é isso? Ou seja, 24 mais essas 12 que sobraram, 36. Então quer dizer, trabalha 12, não trabalha mais na segunda, nem na terça. Trabalha 12 na quarta. Não trabalha mais na quarta, nem na quinta. Trabalha 12 na sexta. Não trabalha mais na sexta, nem no sábado. Trabalha 12 no domingo. Não trabalha mais no domingo, nem na segunda. Trabalha 12 na terça. Não trabalha mais na terça, nem na quarta. Trabalha 12 na quinta. Não trabalha mais na quinta, nem na sexta. Trabalha 12 no sábado. Não trabalha mais no sábado, nem no domingo. Se vocês ficarem repetindo essa operação, sempre vai acontecer a mesma coisa. De 2 em 2 semanas. Vai acontecer o quê? Em uma semana, a pessoa vai ter 4 escalas de 12 horas. Na outra semana, ela vai ter apenas 3 escalas de 12 horas. Ou seja, em uma semana ela faz 48 horas no total. Na outra, ela vai fazer 36 horas no total. Se você olhar direitinho, o total de dias que essa pessoa fica sem trabalhar é 7 dias a cada 2 semanas. E se você olhar direitinho, fizer uma média, 48 horas de uma semana mais as 36 horas da outra, vai dar 84. Dividido por 2, a média é de 42 horas semanais. Quer dizer, se a média é 42 horas semanais, nós temos que ela está abaixo do limite máximo constitucional, que é de 44. Então percebam, o cara fica 7 dias sem trabalhar, a média de 42 horas. Para o TST, essa jornada ela acaba sendo boa para o empregado. Ela dá uma disponibilidade para esse empregado muito grande, né? Além do que a média semanal acaba sendo menor do que a média instituída pela Constituição como média máxima. Então, o que vai acontecer? Neste caso, o TST ele sempre entendeu que apesar do artigo 7º, inciso 13, dizer que é possível a redução ou compensação de jornada apenas mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, né? E aí ele fala redução, então assim, o TST sempre entendeu que mesmo assim não teria problema. A jornada 12 por 36 ela seria tão benéfica, em alguns trabalhos ela seria tão crucial, por exemplo, trabalho, né, que não pode parar, como trabalho de medicina, né, o pessoal da área médica, enfermagem e tudo mais, que isso daí seria possível. E olha que é uma coisa muito bizarra, porque no dia que você trabalha, são 12 horas, ou seja, são 4 horas extras. E o artigo 59 falava o quê? No caput, você só pode fazer no máximo 2 horas extras em um dia. Então, era um negócio muito louco, deu muita discussão, mas foi resolvido dessa maneira. A súmula 444 diz que essa jornada, embora ela seja bastante curiosa, né, bastante diferente,
ela excepcionalmente vai poder ser adotada. Mas o que a súmula 444 coloca como obrigação é que ela seja adotada mediante acordo ou convenção coletiva, certo? Algumas leis, tá? Algumas leis prevêem esse tipo de jornada, 12 por 36. A própria lei do doméstico prevê a possibilidade, tá? Quando a lei previr, também não tem problema. O TST sempre entendeu que quando fosse previsão legal, não teria problema. Mas desde que fosse previsão legal ou acordo ou convenção coletiva. Além disso, a gente vai ver aqui a súmula 444, seria resguardado para o trabalhador, de acordo com o TST, um intervalo para repouso e também a dobra dos feriados. Ou seja, quando o trabalhador cai uma escala dele no feriado, essa escala dele tem que ser paga em dobro. Tá? Então vamos ver aqui a súmula 444. É válido em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado da 11ª e 12ª horas. Tá? Então, vejam bem, o que o TST disse? Olha, é possível, desde que você pague em dobro os feriados, desde que tenha convenção, um acordo coletivo ou previsão em lei, né? E não está exatamente nesta súmula, mas sempre foi o entendimento do TST que você deveria resguardar o intervalo para descanso e refeição de pelo menos 1 hora. Tá? Porém, isso tudo era criação do TST. Na lei não tinha nada, na CLT mais precisamente falando, não tinha nada sobre a jornada 12 por 36. Daí vem a reforma trabalhista e cria o artigo 59. Vejamos. Em exceção ao disposto no artigo 59A, perdão, né? É a 59 letrinha aqui, letra A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes mediante acordo individual escrito. Olha só, a primeira grandíssima mudança. Antes era só lei, a convenção ou acordo coletivo de trabalho, né? Agora não, basta um mero acordo individual escrito. Estabelecer o horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observadas ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Segunda grande mudança. O TST entendia que sempre era obrigatório manter esse intervalo. E aqui você vê que a lei permite a indenização desse intervalo, ou seja, o sujeito vai ter que trabalhar 12 horas, vai ter que se virar para comer no tempo que der, e aí você só tem a obrigação de pagar 1 hora a mais para ele, que é a hora que ele não usou para almoço. Tá? Agora vejam bem, antes, se a empresa fizesse isso, qual era a consequência no X trabalho? A mesma, indenizar. Tá? Ele pagava. Porém, lógico que tinha algumas nuances, né? Porque antes era considerado salário, agora não vai ser mais. A gente vai falar disso no roteiro 17. Mas a ideia era essa: se você não cumpria, tinha que pagar. E o que a lei está falando, Osório? Que se você não cumprir, você tem que pagar. Não é a mesma coisa, Osório? Não. Sabe por quê? Porque antes, além de pagar para o trabalhador, se você recebesse uma fiscalização de algum auditor fiscal do trabalho, você tomava uma multa. Agora a lei está te dando brecha para você não tomar mais essa multa, ou seja, para dar uma tranquilização no empregador, que ele pode mesmo ficar nem aí para a saúde do empregado e não tem problema. Beleza? É mais ou menos isso que o legislador quis dizer para a gente, em outras palavras. Por quê? Porque quando você fala em indenizar o repouso para alimentação, você está tirando um momento da pessoa de poder se alimentar e descansar, que é uma questão crucial, e a gente já viu isso falando sobre os fundamentos da limitação de jornada, né? Como que isso é crucial. Principalmente neste caso no fator biológico, mas como o legislador não está nem aí para isso, ele simplesmente falou que se a empresa quiser não precisa conceder o repouso, basta pagar, porque comprar a saúde das pessoas está na moda, beleza? Desabafo à parte, né? Ainda tem mais, olha o parágrafo único. A remuneração mensal, pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado. Antes também já acontecia assim. E pelo descanso em feriados. Ou seja, antes o TST dizia que os feriados eram em dobro, né? Quando a escala caísse no feriado. Aqui não. Aqui ele está dizendo: o negócio é tão bom, você fica 7 dias à toa a cada 2 semanas. Então não precisa de pagar em dobro os feriados. Tá? E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que trata o artigo 70, parágrafo 5º e 73 da CLT. Como assim, Osório, essa parte do noturno? Quem trabalha com 12 por 36 não tem direito a adicional noturno? Calma, não é isso. Adicional noturno vai ser pago para quem trabalha com 12 por 36 e faz escala no período da noite, com certeza.
Porém, imagina aquela pessoa que faz de 7 horas da noite às 7 da manhã, a sua escala. De 7 da noite até 10 da noite, isso é considerado dia, né? Para a CLT. Agora, de 10 a 5, isso vai ser considerado noite. Nesse período, a gente vai ter a hora fixa, a gente vai ter pagamento de adicional noturno, como a gente já aprendeu. Porém, lembra o que acontece quando a pessoa passa a noite inteira e ainda prorroga para depois, né? Vai, além das 5 horas, vai até as 7? Essa prorrogação, em tese, de 5 a 7 é considerado dia, mas essa prorrogação do período noturno passa a ser considerada noite. Para as escalas 12 por 36, nós não vamos ter essa consideração, nós não vamos ter essa prorrogação. Ou seja, nas escalas 12 por 36, você fez de 7 a 7, 7 da noite, 7 da manhã, você só vai considerar noturno realmente o período de 10 a 5. Tá? De 5 a 7, nós não vamos considerar noturno, não vamos prorrogar. Beleza? E é assim que está regulamentada hoje a escala 12 por 36. Beleza? Depois eu vou comentar mais uma coisinha ou outra sobre ela quando a gente for falar sobre a invalidade de compensação. O tópico que eu coloquei aqui novo, 3.5. Tá? Bom, para finalizar esses casos diferenciados, a gente tem aqui também a compensação de jornada do regime de tempo parcial. Regime de tempo parcial é aquele que a gente estudou no artigo 58A, que fala daquela possibilidade de você contratar a pessoa por até 30 horas por semana e pagar proporcional. Tá? Neste caso, a gente viu que se você contrata a pessoa por até 26 horas, você pode fazer a contratação de horas extras. Beleza? Então, se você contratou uma pessoa, por exemplo, para trabalhar 20 horas, ela pode fazer horas extras. Limite, máximo 2 por dia e no máximo 6 por semana. Lembra disso? Então, aí o que acontece? Se você quiser mandar ela fazer hora extra, pode mandar. Mas significa que você tem que pagar? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque se você quiser, você pode compensar essas horas extras. Mas aí, prestem atenção, esta compensação ela deverá acontecer até o final da semana seguinte à hora extra prestada. Então, por exemplo, se hoje fosse segunda-feira, tá? Prestei hora extra segunda-feira, eu tenho que compensar até o sábado da outra semana, beleza? Vamos supor que hoje, na verdade, é quinta-feira, eu tenho que compensar até o sábado da outra semana. Vamos supor que hoje é sábado, eu tenho que compensar até o sábado da outra semana. Então, não interessa se eu fiz hora extra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. Eu vou ter que compensar na semana seguinte, imediatamente seguinte, né? E aí eu tenho que compensar até o final dessa semana seguinte, que seria, no caso, né, a maioria das vezes, o sábado. Estou considerando aqui o domingo como descanso semanal, beleza? Então, vejam aqui o artigo 58A, parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada, né, as horas extras, poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Beleza? Então, para o regime de tempo parcial, a gente não tem a possibilidade de compensação mensal. Para o regime de tempo parcial, a compensação tem que acontecer até a semana seguinte. Beleza? Bom, continuando aqui, vamos falar agora o que acontece quando a gente tem um acordo de compensação inválido. Pessoal, aqui eu queria que vocês anotassem uma tabelinha, tá? Acompanhem comigo. Criem a tabelinha da seguinte maneira. Acordo de compensação de jornada, beleza? Aí criem 3 colunas embaixo desse acordo de compensação de jornada. A primeira coluna coloca inexistente na primeira linha dela, tá? Na segunda coluna coloca válido. Na terceira coluna coloca inválido, tá? Quando o acordo de compensação de jornada for inexistente, embaixo você escreve: tem que pagar a hora normal mais pelo menos 50%. Ou seja, a hora extra inteira. Beleza? Porque não tem compensação, você fez hora a mais, então paga como extra. Na segunda coluna, quando você tem uma compensação de jornada que é válida, quando eu digo válida, eu digo que cumpre as formalidades da lei. Né? Por exemplo, eu tenho uma convenção coletiva que permite banco de horas.
Então, se eu faço a compensação mediante banco de horas, observo o limite de 2 horas extras por dia, significa que eu tenho uma compensação válida, né? Então, o que acontece? Se ela é válida, eu vou pagar o quê? Nada. Pode colocar, pago zero, pago nada. Beleza? Por que eu não pago nada? Porque, de acordo com a lei, quando você compensa a hora extra com uma hora normal, você não paga nada. Beleza? Só que aqui, vamos fazer uma pausa nessa tabela. Vamos preencher o terceiro já já. O terceiro é da inválido, tá? Só que é o seguinte, prestem atenção. Quando eu falo para vocês que eu compenso uma hora extra com uma hora normal, matematicamente isso está errado. Tá? Por quê? Porque uma hora normal vale uma hora normal. Agora, uma hora extra vale uma hora normal mais um adicional de 50%. Quer dizer, se você compensar uma com a outra matematicamente falando, não está compensado. Por quê? Porque você ainda tem um crédito, o trabalhador ainda fica com crédito de pelo menos 50%, que é o adicional. Concorda comigo? Matematicamente, tá? Juridicamente, a CLT dá essa colher de chá para o empregador e diz, olha, pode fazer a compensação, mesmo sendo uma hora extra mais valiosa do que uma hora normal, você fazendo uma hora extra num dia, diminuindo uma hora no outro dia, eu considero que isso está compensado. Beleza? Então, veja bem, o valor de uma hora extra é uma hora normal e meia. O valor de uma hora normal é uma hora normal. 1,5 menos 1, meio. Né? Então, você ainda tem um crédito de meia hora, né? Vamos dizer assim, né? Que é o adicional de 50%. Quer dizer, a compensação de jornada ela é um tombo que o empregador dá no empregado, né? Do ponto de vista matemático financeiro, tá? Porque, na verdade, está se compensando aqui um valor maior com um valor menor, como se eles fossem iguais, tá? Mas isso é um benefício que a lei quis dar para o empregador. Porém, quando a gente fala de benefício para o empregador, nós estamos falando de algo que tem que ser encarado de maneira rígida. Porque o normal não é dar benefício para o empregador, o normal é dar benefício para o empregado. Lembra da balança, né, da relação de trabalho. Então, o que acontece? Neste caso, o TST ele sempre teve o entendimento de que quando você tem uma compensação inválida, ou seja, quando você, apesar de tudo que a lei te dá de benefício, você não cumpre as formalidades legais, então você tem que pagar, tá? Ou seja, se você fez uma compensação, suponha que você não tem nenhum acordo escrito, não tem convenção coletiva, então você está naquele regime de compensação mensal, acordo tácito. Existe a compensação, beleza? Ela existe. Porém, você faz uma hora extra no mês e compensa ela só no mês seguinte. Quer dizer, formalmente falando, você não observou o que a lei manda, porque a lei manda compensar o quê? Dentro do mesmo mês. Materialmente falando, você compensou? Compensou. Mas formalmente falando, foi feito de forma errada, né? Então, o que o TST falava? Quando você fizer isso, você não tem que pagar duas vezes. Porém, você vai ter que pagar o adicional. Por quê? Porque aí eu vou deixar de fingir que eu não sei matemática, né? Quando você faz a compensação de uma hora extra com uma hora normal, fica faltando o quê para compensar matematicamente? O adicional de 50%. Então, se você não observou o benefício que a lei te deu de fazer vista grossa para isso, então agora você tem que pagar o adicional. É isso que o TST falava na súmula 85, no seu item 3. Vejam, o mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada à jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. O que o TST queria dizer com isso? Ele diz o seguinte: não é porque você não cumpriu as exigências legais que você tem que pagar a hora extra inteira se você já compensou uma hora normal, né? Se você compensou mesmo, quando ele fala aqui, se não dilatada a jornada máxima semanal, ele quer dizer que você chegou a compensar, tá? Então, se você chegou a compensar, você fez de forma errada, mas compensou uma parte. Que parte? Uma hora normal. Quanto vale a hora extra? Uma normal mais o adicional. A normal você já compensou, então paga o adicional. Por isso que aqui tem, no final fala, sendo devido apenas o respectivo adicional. Beleza? Essa era a súmula 85, inciso 3. E a reforma trabalhista praticamente copiou essa súmula no artigo 59b. Vejam bem, o não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal,
sendo devido apenas o respectivo adicional. Beleza? Praticamente copiou e colou a súmula. Então, esse entendimento continua existindo. Daí eu peço para vocês completarem a nossa tabelinha. Volta lá na tabelinha. Quando a gente falou ali, ó, acordo de compensação de jornada existente, válido, né, e inválido. Embaixo do inválido, escreva qual é a consequência. É pagar apenas o adicional. Você não vai pagar a hora extra inteira, você vai pagar só o adicional. Ou seja, eu tenho 5 horas extras compensadas de maneira formalmente equivocada. Então eu vou pagar 5 adicionais de horas extras para esse trabalhador. Se a hora vale R$10, o adicional é 5. Então é 5 vezes 5, R$25. Eu não vou pagar a hora mais o adicional, eu vou pagar só o adicional. Beleza? Bom, dito isso, professor, está complicado. Calma, tem como complicar mais. Por quê? Porque o TST ele pensava o seguinte. Gente, volto a dizer, tá? Sei que estou sendo repetitivo. Compensação é ruim para o empregado. Isso é bom para o empregador. Então a gente tem que ser, vamos dizer assim, a gente tem que ser criterioso. Com base nisso, o TST ele falou o seguinte. Se você quiser fazer compensação, faça. Como que eu faço compensação? Fazendo horas extras. Só que depois eu diminuo essas horas em outro dia. Agora, se você está fazendo um regime de compensação, manda o cara fazer hora extra e costuma não compensar, aí você está de sacanagem. Ou seja, quando você faz horas extras habituais e não compensa, isso é fraude. Pô, você já tem uma lei te dando uma ajuda danada, você ainda fica fazendo hora extra e não compensa? Então isso é fraude. Então o que o TST falou? Osório, mas na verdade o cara fazia 16 horas extras por mês, eu compensava 8. Você compensava 8? Beleza. E por que você não compensava as outras 8 se você tinha essa possibilidade? Na verdade, você está fraudando a lei. Tá? E aí o que acontece? O TST falava o seguinte. Osório, já sei, então o que eu vou fazer? As 8 que eu compensei eu deixo para lá e as 8 que eu não compensei eu pago como extra. Não, isso é muito fácil. O TST falava o seguinte. Se você faz hora extra habitual, então quer dizer que você está burlando a lei. E se você está burlando a lei, você não merece o benefício dela. Ou seja, eu vou considerar que tudo é ilegal. Eu vou descaracterizar o próprio regime de compensação. Esse era o entendimento do TST. Tá? E aí, o TST ele falava o seguinte, neste caso, as horas que foram compensadas, né, como a gente falou, ele fazia 16, você compensava 8. As horas que foram compensadas, eu não vou pagar de novo, eu vou pagar só o adicional, ou seja, 8 adicionais. E as horas que não foram compensadas, as outras 8, eu vou pagar como extra, ou seja, hora normal mais adicional. Quer dizer, você ia ter que pagar 8 vezes a hora, mais 8 vezes o adicional, e pagar também 8 adicionais, por causa das que foram compensadas. Beleza? Isso daí porque era considerado descaracterizado o regime de compensação de jornada. Isso, inclusive, está previsto nesse item 4 da súmula 85, que eu deixei riscadinho para vocês, não porque ele não existe mais, mas é porque a gente vai ver que a reforma trabalhista deu uma modificada nisso. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, ou seja, aquelas que você compensou, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Beleza? O nosso TRT, inclusive, pegou carona nessa súmula e criou uma súmula dele só para falar da jornada 12 por 36. Né? E aí eu coloquei para vocês a súmula 38, que também está arriscadinha, a gente vai entender por quê. Né? O artigo 58b da reforma vai dar uma modificada nesse entendimento. Né? Mas a súmula dizia, nos termos da súmula 444, jornada de 12 horas de trabalho e 36 de descanso, prevista em lei, acordo ou convenção coletiva, é válida, em caráter excepcional, uma vez garantida a dobra da remuneração, labor e feriados. Percebam que essa súmula é bem antiga, né? Bem antiga não, ela é bem anterior à reforma. No entanto, a prestação de horas extraordinárias habituais invalida a escala. E aqui eu estou falando da 12 por 36. Caso em que as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal, consideradas como tais aquelas que ultrapassarem a oitava e 44, né, oitava diária e 44ª semanal, deverão ser pagas como extraordinárias. Quer dizer, para o nosso TRT, quando você tinha uma situação de jornada de 12 por 36,
que a pessoa fazia escalas extras, por exemplo, a primeira e a terceira terça-feira do mês são minhas folgas. Aí eu pego e faço escala extra no meu empregador. Quer dizer, todas as escalas de 12 que eu faço normal estão compensadas. As 4 horas extras dela estão compensadas nos 36 de descanso. Mas essas terça-feiras aí que não eram minha escala e que eu estou fazendo escala a mais, essas não estão compensadas. Quer dizer, eu tenho 24 horas totalmente extras. E eu tenho todas as minhas escalas de 12 horas com 4 horas extras compensadas. Nesse caso, para o nosso TRT, as 24 horas que eu tenho totalmente extras seriam pagas hora normal mais adicional de 50%. E aquelas 4 horas de todas as escalas normais de 12 horas, aquelas 4 extras das escalas normais de 12 horas que foram compensadas, seriam pagas na medida de adicional, ou seja, 4 adicionais por escala comum, por escala normal. Além, é claro, dessas 2 escalas extras, que é a hora normal mais o adicional. Quer dizer, o empregador ia tomar uma pancada violenta se ele fizesse hora extra habitual com escala 12 por 36. Ia por quê? Porque vem a reforma trabalhista e tem o parágrafo único do artigo 58B, que simplesmente diz o seguinte: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Ou seja, esse parágrafo único acaba com o entendimento do inciso 4 da súmula 85 e também com a súmula 38 do TRT da 17ª região, também conhecido como Espírito Santo. Beleza? Bom, com base nisso, nós terminamos a parte de compensação de jornada. Beleza? Vamos falar, então, no próximo vídeo sobre turnos ininterruptos de revezamento. Adianto para vocês que a prova só vai até a compensação de jornada. Tá, beleza? Tá, galera? A prova será, inclusive, no dia 27, como eu já tinha falado para vocês. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus e que o Senhor os acompanhe.